Olá, nono ano, vamos lá para mais uma aula, onde a aula de hoje a gente vai ver uma revisão aí da aula 4, 5 e 6. Então, primeiramente aí, né, na aula 4 a gente estudou a industrialização, a agropecuária e os recursos energéticos da Europa. Então, a gente vai destacar agora alguns pontos mais, né, para esclarecer mais algumas dúvidas. Então, aí na Europa, né, se encontra as mais antigas áreas industriais do mundo, já que foi nesse continente aí que teve início a Revolução Industrial. Ela começou na Inglaterra, né, no final do século XVIII e se expandiu rapidamente para outras partes do continente, né? Então, as mais antigas áreas industriais do mundo estão localizadas aí no continente europeu. A industrialização, como é que está aí a industrialização na Europa, né? Na Europa, há um grupo de países, né, altamente industrializado, onde nesses países encontram-se grandes transnacionais da Europa Ocidental, como também empresas de grande porte que desenvolvem atividades industriais diversificadas. Em relação à industrialização, né, a gente tem aí as principais áreas industriais, onde se destaca aí atividades muito diversificadas, né, setor de base até o de bem intermediário de consumo, evolução industrial histórica, né, cumprindo todas as etapas, como também o desenvolvimento desigual e combinado, né, onde temos aí berço da Revolução Industrial, né? Porque foi aí no continente europeu, na Inglaterra, né, que deu início aí o processo de industrialização, é onde começou toda aí a questão, né, da industrialização no mundo. Os grandes grupos industriais europeus fazem investimentos elevados em pesquisa e tecnologia. Temos aí as fases da Revolução na Industrial, onde foram três. A primeira, no fim do século XVIII, com o surgimento da máquina a vapor, né? Com a fonte de energia utilizada o carvão e metais, né? E as ferramentas aí, que era a manufatura para a maquinofatura, né? A transição. A segunda fase, que foi aí do século XIX, com destaque para a eletricidade, motor a combustão, né, o petróleo, fundição de aço, e aí o início das tecnologias de comunicação. E a terceira fase, que é aí a fase mais atual, né, de 1960 a 1970 até os dias de hoje, onde se destacou aí a biotecnologia, a nanotecnologia e mecatrônica, né, como aí os satélites, cabos de fibra ótica. Então, é o ramo da tecnologia mais avançada que está aí destacado na terceira fase da Revolução Industrial. A agropecuária, como é que se destaca? Então, a Europa apresenta uma importante e diversificada produção agrícola, com grande aproveitamento de seus solos, né? São solos bastante férteis, então, a, a produção agrícola é bem diversificada. A cultura de cereais é predominante, né? Destacando-se aí o trigo, o produto mais importante, onde sua principal área produtora é a região de solos negros da Ucrânia. Outros cereais, né, cultivados aí são o centeio, a aveia, a cevada, como também produtos agrícolas das áreas temperadas. Temos aí, em relação aos recursos energéticos da Europa, né, o destaque para as fontes renováveis, correspondendo a 62%, a energia hidrelétrica 11,6%, energia eólica 4,2%, biomassa 3,5% e energia solar 0,4%. Temos as fontes não renováveis, como gás natural 24%, carvão 8,7%, o óleo 2,1%, incineração de lixo 1,6% e a energia nuclear 1,6%. E aqui na aula 4 e 5 a gente estudou sobre a União Europeia. Vamos ver aí como é as principais características, né, desse bloco econômico aí, chamado de União Europeia. Então temos aí, é um poderoso bloco econômico, né, ou seja, o mais importante do planeta, onde apresenta aí um PIB, né, que ultrapassa 15 trilhões de dólares,
onde tem aí uma população, né, de 500 milhões de habitantes, onde representa o maior nível de integração, englobando aí 28 países membros. Só ressaltando aí, não são mais 28 membros, são apenas 27, né? É uma zona de livre comércio, né? Que traz aí a eliminação de barreira e possui a mesma tarifa externa entre os países membros. Possui também aí uma livre circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias, possuindo aí uma moeda oficial, né, dos seus países membros, o euro. Traz aí também a questão da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, né? A OTAN aí, Tratado do Atlântico Norte. Como se deu aí a formação da União Europeia? Após a Segunda Guerra Mundial, né? Onde houve aí a reunião entre esses países, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, onde forma aí o Benelux, né? Então, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo forma aí o Benelux. Surgindo aí o Plano Schuman, né? Que esse plano aí propõe a criação de um mercado comum, né? Com o objetivo de centralizar e unificar a produção de aço e o carvão da França e da Alemanha, certo? Então, até chegar aí no nome, né, União Europeia, o bloco passou por alguns nomes, né, como temos aí a SECA, né, que é o quê? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Tem aí o CE, que é Comunidade Econômica Europeia. Depois passou aí para Mercado Comum Europeu, né? E a partir do Tratado de Maastricht, né, foi que chegou-se aí a denominação de União Europeia, né? Quando esse tratado aí entrou em vigor em 1992, então passou-se a ser chamado o Bloco de União Europeia, possuindo aí uma zona do euro, né? Como sabemos que a moeda oficial aí é o euro. Diferença entre a União Europeia e os demais blocos econômicos. Qual é a diferença? É que a União Europeia é um bloco mundial, né, que apresenta livre circulação de pessoas, capitais, serviços e mercadorias juntas, como também a unificação de moeda. E aí a Europa, né, é um bloco bem desenvolvido, mas também possui suas crises, né? Então, a União Europeia sempre foi lembrada como uma organização estável e bem-sucedida. Porém, atualmente, né, uma crise econômica está associando a imagem do continente às turbulências do mercado internacional, apresentando aí um déficit orçamentário, que é o que? Gasto maior, né, do que o que é previsto. O PIB dos países, né, ultrapassando o limite aí de 60%. Então, com isso foi gerada uma desconfiança por parte dos investidores, né? Foi necessário, né, ser tomada algumas medidas, onde aí as medidas de recessão tomadas pelos líderes da União Europeia acabam por comprometer o estado de bem-estar social de seus países membros. Então, países que se encontram em situação de risco nessa crise são Grécia, Irlândia, Itália, Espanha e Portugal. O caso da Grécia é o mais preocupante, né? Porque em 2011 a dívida absoluta grega era de 340 bilhões de euros, né? A economia grega não oferece indícios de honrar seus compromissos, restando assim, né? Restando aos outros integrantes a elaboração de políticas financeiras e a abertura de seus cofres para poder não manchar, né, o nome do bloco econômico. E aí temos os principais problemas, né, e as medidas tomadas para solucionar a crise da União Europeia. Como é um bloco econômico melhor IDH do mundo, né, mas aí apresenta diversas dificuldades socioeconômicas. Por trás de tanto desenvolvimento, há graves problemas como a xenofobia, desemprego e diminuição da população, né? Xenofobia aí é a aversão a elementos estrangeiros, aversão a outras pessoas, né?
o impacto da globalização, né, onde trouxe aí várias pessoas migraram, né, de seus lugares para outros em busca aí de melhores condições. Com isso aí surgiu os empréstimos, né, que estão sendo realizados pelo FMI, o Banco Central Europeu e Banco Mundial. Então, todos esses empréstimos aí com o intuito aí de resolver a crise no bloco econômico, tendo como consequência, né, a troca de boa parcela do PIB para sanar dívidas, comprometendo o estado de bem-estar social. Então, a preocupação maior aí é não manchar com o nome do bloco econômico, né, da União Europeia. Então, por isso que os demais países, né, tentaram solucionar aí o problema da crise dos países que estão em risco. Então, esses são os principais pontos, né, dessas aulas que a gente já viu, só para tirar mais alguma dúvida. Então, era esses os pontos principais. Espero que tenham entendido e até a próxima.